Olá, pessoal, bom dia! Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Hoje, domingo, dia 21 de agosto de 2022. É uma alegria podermos compartilhar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com você nesta manhã de domingo. Mas eu quero lembrar que a escola bíblica dominical presencial na Segunda Igreja Batista em Cabo Frio está acontecendo regularmente. Enfim, nós temos as classes dos adolescentes, homens, senhoras, enfim, as classes funcionando agora simultaneamente, exatamente neste momento. Nós temos lá a nossa escola bíblica dominical simultaneamente, ok? E as classes estão funcionando e temos a opção para aqueles que estão em casa, por alguma razão, por algum motivo, que não pode estar presencialmente na escola bíblica dominical. Nós temos então este formato da escola bíblica dominical da lição para aqueles que não podem estar presencialmente, ok? Mas eu quero incentivar você, aqueles que podem, que nós já estamos com a nossa escola bíblica dominical presencial já há algum tempo, e a sua presença é muito significativa, é muito importante, ok? Nós vamos hoje estudar mais uma lição lá na carta do apóstolo Pedro, que é a lição da nossa escola bíblica dominical de hoje, tá certo? E é 1 Pedro, capítulo 2, os versos de 11 até o verso 25, que é a lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, cujo tema é a verdade para fazer a diferença, né? O escritor diz que ser diferente não é simplesmente ser conhecido como evangélico. Olha só que coisa interessante para a nossa reflexão, não é verdade? Porque hoje o jargão evangélico, de certa forma, virou moda, né? As pessoas, eu virei evangélico, eu passei a ser evangélico, mas apenas com uma roupagem que a pessoa cria daquilo que a pessoa entende ser evangélico. O escritor começa dizendo que ser diferente não é simplesmente ser conhecido como evangélico, ou seja, não basta ser conhecido como sendo evangélico. É preciso trazer no bojo da vida, é preciso trazer na essência da vida, é preciso trazer no comportamento da vida, é preciso trazer os aspectos que diferenciam aquele que nasceu de novo, né? Nós nascemos de novo, e o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz que nós somos a geração eleita, somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, corroborando com as palavras do Senhor Jesus, te disse que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, tá certo, irmãos? Então, é muito mais do que dizer simplesmente que é evangélico. O escritor diz que é ter uma postura, né? Uma vida, um comportamento real daquele que verdadeiramente anda com Deus, vive com Deus, e aí em toda a sua vida, todo o seu relacionamento procura refletir esse andar, o andar com Deus, o viver com Deus, o estar comprometido com os valores do reino de Deus. Isso precisa, de certa forma, refletir
em todos os nossos relacionamentos, tá certo? Então, ser diferente também é muito mais do que comportamentos padronizados, ok? É muito mais do que uma roupagem, simplesmente, né? Mas é fruto de uma vida de santidade, conforme nós vimos na lição de domingo passado, tá certo? Então, como igreja, nós temos a missão de fazermos a diferença na vida das pessoas. Nós temos o compromisso de marcarmos a vida dos nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, no nosso trabalho, na escola onde vivemos, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, temos esse compromisso. A lição de hoje, portanto, nos ensina a importância de ser diferente. Olha só que coisa importante também. Ser diferente e fazer a diferença. Ok, irmãos? Ser diferente e fazermos a diferença. Então vamos o que o texto bíblico nos apresenta, né? A primeira coisa que o escritor fala é diferentes na vida pessoal para fazer diferença. Capítulo 2, nós estamos vendo o capítulo 2, tá certo? Aí no versículo 11, ele diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como que de malfeitores, na verdade glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. O escritor diz que nós somos chamados, aquela palavra que é muito conhecida, né? Nós somos chamados à abstinência. O crente, o cristão, ele tem um compromisso com a abstinência. O que é abstinência? Abstinência é moderação, é equilíbrio. E esse equilíbrio, essa abstinência, Pedro fala aqui que é dos desejos da carne, os desejos carnais. Os desejos da carne aqui está se referindo à nossa natureza carnal, nossa natureza pecaminosa, o desejo, que aqui ele usa a palavra, a Bíblia fala sobre a concupiscência, que é a palavra que é o desejo, é aquela ânsia, né, de realizar algo de maneira desordenada, né? É uma paixão movida pelo impulso não controlado, faltando a moderação, faltando o equilíbrio, né, na vida, né? É algo que acontece deixando aflorar as questões da natureza sem o equilíbrio, sem o referencial daquilo que Deus colocou em nós, na nossa vida, no nosso coração. Então, a abstinência, porque o cristão não pode ser dominado com descontrole, que o escritor diz, descontrole doentio dos desejos. Olha só, o descontrole doentio dos desejos é a concupiscência, ok? Então são duas realidades que se opõem no íntimo do crente, lá dentro do crente, que Pedro fala aqui sobre uma guerra, né? Uma guerra, uma batalha, uma peleja, quando diz aqui, as concupiscências da carne, carnais, que combatem contra a alma, tá certo? Então, ele está usando aqui essa expressão aqui como que uma batalha, né? O crente batalhando os desejos da carne contra a alma do crente, numa guerra, numa peleja sem trégua, intensa, né?
querendo dominar, querendo suplantar, querendo que o crente se desvie do propósito de Deus e continue cometendo as torpes atitudes na vida, né? Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Os dias que nós estamos vivendo, diante do cenário do Brasil, da política, enfim, a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades, aquelas pessoas que exercem, sujeitai-vos, não importa quem venha a ser o escolhido para exercer autoridade, seja municipal, estadual, federal, porque a Bíblia diz que não existe ninguém que exerça autoridade que não seja permitida, dada por Deus, dada pelo Senhor. A gente vai perceber tantos comentários, né, figurinhas, denegrindo, falta de respeito. Você pode ter a sua posição contrária àquilo que alguém esteja fazendo, mas isso não tira a questão do respeito. Não pode esvaziar o sentimento de respeito em obediência à palavra. Está faltando obediência. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, e fazer isso por amor do Senhor. Aí vai dizendo que é rei, que é superior, que é governador, quer dizer, as autoridades constituídas na vida pública, não é verdade? Mas infelizmente nós vivemos esse tempo tão difícil. Desobediência à palavra. Ser contrário aos posicionamentos, às ações políticas, ser contrário é uma coisa. Mas o ser contrário não tira, repito, não esvazia o compromisso de respeitar, de sujeitar. Sujeitar. Irmãos, as nações estão sob o domínio, o controle e a soberania de Deus. Nada acontece nesse mundo sem a soberania do Senhor. Deus sabe de tudo e Deus vai usando todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Claro que nós manifestamos o nosso desejo, fazemos as nossas escolhas nesse tempo, mas o mundo e as nações estão sob a direção e o controle do Senhor. Não é verdade, irmãos? Por isso precisamos sujeitar as autoridades constituídas. Podemos, repito, para não ficar dúvida, podemos ter a nossa posição contrária a isto, aquilo, mas isso não significa que não devemos nos sujeitar, porque se alguém está exercendo alguma autoridade, é exatamente dada por Deus, constituída pelo Senhor. Por causa do Senhor. É assim que começa o verso. Por causa do Senhor. Então, tudo aquilo que o crente faz, tudo aquilo que o cristão deve fazer, deve ser para a glória do Senhor, né? E Pedro destaca exatamente que nós somos representantes de Jesus, somos embaixadores, né? Essa palavra tão conhecida no nosso contexto eclesiástico. Então nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do Senhor na sociedade. E como que nós exercemos essa representação do Senhor na sociedade? Através do nosso estilo de vida, através do nosso comportamento, através das nossas escolhas, através da nossa postura, através da nossa vida, tá certo? Esses versos aqui, sujeitar pois a toda ordenação humana, nós vamos encontrar um paralelo, né, muito forte lá em Romanos 13, versos de 1 a 7, que você depois pode abrir a sua Bíblia e ler também, que vai reforçando mais ainda a questão da fala
do ensino, do escrito de Paulo sobre os cristãos com as autoridades constituídas, né, como sendo um dever de submissão. Não era um tema muito fácil para Pedro naquela época, como também não é hoje, mas naquele tempo muito mais difícil ainda, né? Porque ser leal a Jesus como autoridade suprema era o desafio aos cristãos no Império Romano, por causa da perseguição, por causa das falsas acusações de serem desleais aos governantes. Então, eles eram acusados de serem desleais aos governantes. E por isso Pedro ensina, e Paulo também, a questão da submissão, né? Embora fossem estrangeiros e peregrinos, conforme já fiz menção, versículo 11, deveriam ser submissos às autoridades civis que eram e que são instrumentos de Deus para exercer o poder pela permissão dele. É claro que o verbo sujeitar, né, no texto grego, que é submeter-se voluntariamente às autoridades, né? Sem com isso, preste atenção, sem com isso indicar uma obediência cega. Não é sujeitar as autoridades em detrimento à palavra, ao ensino da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas aquilo que nos cabe, nós temos que nos sujeitar, obedecer. E mesmo quando prevalece o ensino da palavra, isso deve ser de tal forma que não haja o desrespeito àqueles que estão exercendo a autoridade. Tá certo? Então, mesmo exercendo o direito de serem críticos, os crentes em Jesus precisam ser melhores cidadãos. Não adianta a gente se posicionar, isso, aquilo, e falar, enfim, contra os governantes, se nós não somos exemplo de cidadãos, de pessoas comprometidas, de pessoas que valorizam a questão daquilo que precisa ser valorizado na convivência, no relacionamento e em tantas outras coisas. Tá certo, irmão? O crente deve cooperar com as autoridades para a promoção do bem-estar de todos, evitando a confrontação desordeira. Preste atenção, evitando a confrontação desordeira. Submissão, diz o escritor, e eu leio, submissão à autoridade civil é uma regra geral, mas há exceções quando as leis humanas conflitam com a consciência iluminada pelo Espírito Santo de Deus na vida do crente, na vida do cristão. Ok, irmãos amados? Para terminar, irmãos, Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25, ele fala sobre diferentes para fazer a diferença na relação servo-senhor. Temos de entender esses versos à luz do contexto histórico da época, diz o escritor. A escravidão nunca foi justificável em qualquer lugar e época, mas era uma realidade, tá certo? E mesmo ilegal, ainda acontece e ainda prevalecia naquele tempo, tá certo? E na época de Pedro, então, era o grande desafio, né? Tanto para o escravo como para o servo, o empregado, né? Tanto para o senhor como o patrão. Possivelmente o escritor diz que havia senhores bons e humanos, gentis e atenciosos, mas haviam outros, no entanto, que eram maus, tirânicos e injustos. O desafio que é apresentado no texto sagrado é que, independentemente da índole do senhor, patrão, o servo deveria sujeitar-se a seus senhores com todo o respeito.
O versículo 19 desafia também os servos cristãos a serem leais aos seus senhores, motivados pela fidelidade às exigências de Deus e não pelo medo do castigo. A expressão do versículo é bem clara, né? Bem clara, e eu estou lendo parte da lição por motivo de sua consciência para com Deus. A palavra consciência diz respeito ao que une a consciência moral e espiritual que faz parte, então, daquilo que existe em nós pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, do Senhor. Então, é o bom relacionamento, né? Bom relacionamento. Aliás, é preciso compreender esse aspecto de patrão e empregado, né? Na questão de que patrão e empregado, né, são aliados, são parceiros. O patrão precisa do empregado e o empregado precisa do patrão. Quando esse relacionamento passa a ser um relacionamento de parceiros, cada um entendendo qual é a sua função, cada um entendendo o seu posicionamento, mas entendendo a utilidade. Nunca um patrão deve ter a ideia de que não precisa do empregado, né? E nunca empregado deve achar que não precisa do patrão. São parceiros para que possam desenvolver a economia, o desenvolvimento, o bem-estar, os frutos, o resultado importante para a manutenção da vida pessoal, da família, da dignidade, enfim, da produção daquilo que precisa ser feito e realizado. Nem todos serão donos, patrões, e nem todos serão empregados, tá certo? Isso é questão de oportunidades, de empreendimento e de vários fatores, mas cada um desenvolvendo com respeito, com dignidade, Então, irmãos, Jesus nos chamou para fazermos diferença. A expressão ser diferente, então, tem um peso, né? Ser indica nossa postura pessoal, individual, pelo fato de conhecermos a verdade de Deus. E é o nosso caráter e as nossas atitudes que produzem os frutos, né, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de ser, né? Fazer a diferença, fazer indica uma ação. Então, ser é aquilo que, na verdade, faz parte da nossa vida, a essência. O fazer é ação. Portanto, fazer diferença é a nossa ação em relação ao mundo que está ao nosso redor. Para pensar e agir, o escritor apresenta essas indagações que devem ficar borbulhando a nossa mente e nos conduzindo a uma reflexão. Você tem buscado ser diferente do padrão pecaminoso do mundo? Você está fazendo a diferença onde Deus tem colocado você? Como você tem se posicionado nas coisas públicas e mediante os poderes que as representam? Seja você patrão ou empregado, tem praticado bom trato aos seus funcionários e, no caso, ser submisso aos seus superiores? São indagações reflexivas da nossa lição de hoje. A verdade para fazer a diferença. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical e você permaneça aí ligado aí para o culto que será transmitido diretamente do Templo do Santuário, Segunda Igreja Batista em Cabo Frio, esse mês de agosto, é o mês da nossa juventude, e os jovens e adolescentes têm dirigido os cultos, têm pregado, estão lecionando as classes na Escola Bíblica Dominical, enfim, está sendo uma experiência. Se você
pode, deseja, permaneça, que daqui a pouco, às 10 horas, a transmissão também do culto ao vivo presencial. Deus nos abençoe grande e ricamente. É o nosso desejo, é a nossa oração. Um abraço.